Qualquer, porém, disse Jesus, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É interessante esse olhar explicitado por Jesus acerca do cuidado que se tem que ter com esse ente, por ele aqui designado, chamado de o pequenino ou os pequeninos, que não são os baixinhos, nem são apenas as crianças. É um conceito mais dilatado. O pequenino, no contexto do que Jesus falou, está diretamente associado ao estado da infância, desprotegida e necessitada de cuidados, de atenção e de toda forma de proteção. Esse é o vinculamento imediato do que ele está falando. Mas a gente percebe, pela leitura ampla dos evangelhos, que trata-se de um conceito bem maior, bem mais dilatado. A viúva faz parte do conceito dos pequeninos, os órfãos. O indivíduo desprovido de qualquer autodefesa faz parte dos pequeninos. Seja autodefesa física, seja autodefesa mental, intelectual, psicológica, emocional, afetiva. Se ele é um ser impotente em relação aos poderes que vêm sobre ele, ele cai na categoria de um pequenino. Essa pessoa que está desprovida, ou cujos provimentos e provisões não são suficientes para lidar com o tamanho e com os volumes esmagadores que estão vindo contra ela. São seres em estado de desvantagem total. Ou são pessoas vivendo a situação de não estarem preparadas para aquele tipo de peso a ser levado, de enfrentamento a ser feito, ou de susto nelas provocado. É aquele serzinho que, pela via da simplicidade ou da idade tenra, ou da inexperiência, ou da debilidade emocional ou mental, ou pela ausência de determinadas faculdades de autoproteção, ficam vulneráveis aos predadores,
e não tem como responder, e nem sabem. É um conceito muito mais amplo, que atinge o que está, como eu já disse e repito, em estado de desprovisão, de desguarnecimento, de fragilidade, de impotência, e que são abusados, como a gente vê todos os dias aqui, quanta criança abusada. Essa semana nós tivemos uma quantidade enorme de adolescentes falando como estão sendo abusados e maltratados. É crescente o número dos abusados, dos abusadores, por causa do que se sabe que está acontecendo. É em razão do fato de que, por se multiplicar dia a dia a maldade, a perversidade, e por nós nos rendermos à maldade, irmos ficando pessoas pioradas sem nem notarmos o quão piorados e desumanizados a gente foi se tornando, o amor, como consequência disso, vai se esfriando de quase todos. Então o pequenino faz parte desse escopo bem mais dilatado que eu acabei de descrever, e é aquele que está nas mãos de um predador. Jesus diz aqui, aquele que o faz tropeçar, é o que fica botando cilada, é o que empurra, é o que usa, é o que abusa, é o que joga no chão, é o que manipula, é o que seduz, é o que engana, é o que cria atrativos do erro propositais para a pessoa. Jesus diz, qualquer um que fizer a um desses pequeninos, que creem em mim, que creem na vida, que vão porque o coração está limpo. Não estão com malícia, porque se é malicioso já não é um pequenino. Segundo o conceito de Jesus, para ser um pequenino tem que ser sem malícia, sem essa maldade perversa plantada no coração. É um desguarnecido. Qualquer um que pegar um desses meus desguarnecidos e o enganar, e o fizer tropeçar, e o chocar, e o abusar e o escandalizar, melhor lhe fora que essa pessoa pegasse uma pedra enorme de moinho, amarrasse no pescoço e se atirasse do coração na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos dessas pessoas cujas existências são os escândalos. Quem é o escândalo? É o cara que fala alto? Não, esse aí é só um espaçoso, ou é um extroverso imoderado, mas não é necessariamente o escândalo. Quem é o escândalo? É a pessoa que tirou a roupa na praça? Esse aí está showing off, mas não é necessariamente o escândalo. O que é o escândalo? É a capa da revista? Não necessariamente o escândalo. Habita uma outra categoria, uma outra natureza de realidade. O escândalo é aquilo que tira a motivação para a vida, é o que tira a alegria de viver, é o que tira a pureza de ser do coração do outro. O escândalo é aquele que seca no próximo as esperanças que o próximo tinha. O escândalo é aquele que faz minguar no coração de qualquer pessoa a fé que antes existia. O escândalo é aquele que, quando passa e segue, deixa as pessoas vazias de esperança. O escândalo é aquele que, em passando e existindo na vida de alguém, deixará essa pessoa completamente tomada pela perplexidade
de dizer como é que a vida pôde carregar tamanha perversidade em si contra a minha pessoa. Isso é um escândalo. Escândalo é toda mãe que age desmaternizada contra filhos, é todo pai que se comporta despaternalizado em relação aos filhos, é todo irmão sem carinho e afeto fraterno, é todo pastor que não cuida das ovelhas, que não respeita, que não é íntegro, antes abusa, seduz, expropria, manipula. Isso é escândalo. Escândalo é aquele que se oferece como que traria justiça aos pobres e acaba sendo o corrupto que mais rouba na cara do pobre, contra o pobre que ele diz proteger. Escândalo. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas cada ente escândalo, porque o escândalo não é um acontecimento com um burburinho, ele é encarnado sempre num homem, numa mulher, ou em homens, em mulheres. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. O escândalo é manifestação de desumanidade contra os pequeninos. Isto é o escândalo. E aí Jesus diz: evita o escândalo. Se você vir que tuas ações fazem alguém se arrebentar, para com as tuas ações. Tua mão, o teu pé. Se o que você imagina que seja o seu pensar, o seu interpretar está destruindo pessoas, para de falar. Pare com isso. Porque o escândalo tem o poder de colocar você no inferno. E o escândalo, como eu disse, não é apenas um burburinho de uma multidão de fofoqueiros. O escândalo não tem nada a ver com isso. O escândalo tem a ver com o mal que a gente causa, às vezes, sem ninguém saber da história. Mas o mal que a gente causa é efetivamente destruindo a alma do outro. Porque esse outro, cuja alma você está destruindo, essa menina que você manipula, esse homem que você usa, esse filho que você se utiliza para ficar com mais dinheiro no seu divórcio, essa ovelha que você usa, come, abusa, você sabe do que eu estou falando. Não a despreze, não a trate assim. Não trate ninguém assim, nenhum desses desprovidos. Não desprezeis a qualquer um destes pequeninos. Jesus diz com veemência, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque meu Pai é solidário com todo fraco e oprimido. E é vontade do meu Pai Celeste que não pereça um só desses pequeninos. Por isso, tome cuidado para que a sua existência não viaje por esse caminho de morte. De morte. Eu quero deixar essa palavra com você hoje. Primeiro, com aqueles que tem feito pessoas tropeçarem mesmo. Eu não estou falando de escândalo sentido por fariseus. Fariseus, meu Deus, vive escandalizado com tudo, porque o escândalo é ele. Ele é que é um falsário, mentiroso, hipócrita. Não é disso que eu estou falando. Nem Jesus, quando ele menciona escândalo aqui, ele não está pensando em fofoca de fariseu, porque senão ele era o maior escândalo dos dias dele. Ninguém escandalizou mais os fariseus, os religiosos, do que Jesus. Não é disso que ele está falando. Está falando do que eu expliquei. É de gente que é justamente o oposto disso. Eles são abusadores.
Eu sei que se houver 1000 abusadores me vendo aqui agora, provavelmente eu esteja falando apenas com 1, 2 ou 5 deles, que a maioria está insensível. Mas se um abusador dos que me ouvem aqui, um dos escândalos, um desses que impõe seu poder manipulador sobre o impotente, se arrependerem, haverá grande alegria nos céus. É com você que eu estou falando, então. Como também eu estou falando com aqueles que carregam a culpa de terem vivido como escândalo na vida do outro, fazendo o outro tropeçar de certo modo, de modo tão egoístico, que o deliberaram que, ainda que o outro tivesse que se chocar, assim seria. Sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, sem nenhuma verdade, sem nenhuma sinceridade. Mas se arrependeu. Todavia, vive ainda num estado de culpa angustiosa, dizendo: eu já fui assim, eu não tenho mais perdão. Parece que pecou contra o Espírito Santo e anda atormentado até hoje. Quer falar com a gente? É um falar anônimo, entendeu? Como também eu quero falar com você, que era o pequenino e que hoje é um amargurado, que era um pequenino, mas hoje é um malicioso ressentido, que um dia foi um pequenino, mas hoje é um indivíduo revoltado, que um dia foi um pequenino, mas hoje é apenas um traumatizado, que um dia foi um pequenino, mas hoje não passa de um ser hostil. Se você um dia foi um pequenino e foi objeto do escândalo, não permita que o escândalo do outro tenha feito você se tornar essa pessoa que você se tornou. Porque houve um dia em que na sua pureza você andava e os anjos de Deus viam a face do Pai Celeste todo dia, porque limpo era seu coração. Agora está descaído o teu semblante e os teus olhos se tornaram em treva. Então não deixe que o caminho do escândalo que te atropelou se transforme na vereda destrutiva na qual a sua vida somou. Por favor, Jesus, eu te imploro que a simplicidade do Evangelho e da palavra tenha chegado ao coração de todos ou de muitos, e que haja compulsão, quebrantamento, que muita gente pergunte a Ti: que farei, Senhor? E busque a vida, busque a reconciliação, busque a cura, busque a simplicidade de uma existência serena e pacificada pela fé. Por favor, traze agora, traze cada um que necessita vir e abrir o coração. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.